No meu coração, e vou ser sincero para vocês, né? Essa passagem bíblica que nós estaremos lendo aqui, eu já tive a oportunidade de pregar ela diversas vezes, mas em nenhum momento eu quero lutar contra o Espírito de Deus, e sim seguir o fluir do Espírito de Deus. Então, nós estaremos abordando essa mensagem que retrata a vida de uma mulher que estava passando por um momento muito difícil na sua vida. Retrata também a vida de um pai que estava com a sua filha terrivelmente enferma. E retrata o caminho que essas duas pessoas, um homem e uma mulher, traçou em busca da restauração familiar. Tá bom? Então, para nós alcançarmos o objetivo dessa ministração, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós estaremos lendo do versículo 21 ao 43, em nome de Jesus. Abra aí comigo, você que está em casa. Essa passagem bíblica irá aparecer aqui do meu lado esquerdo, né? E você também pode acompanhar essa leitura junto conosco, tá? Diz o seguinte, então, Marcos 5, do 21 ao 43. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés e lhe pediu com insistência: minha filha está morrendo. Venha, imponha as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viva. E Jesus então foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados. Estava ali uma certa mulher, que havia 12 anos, sofrendo com uma hemorragia. Ela havia padecido muito na mão dos vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar na sua saúde, e pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ela ouvido a fama de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estacou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? E os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que havia acontecido, veio, prostou-se diante de Jesus e declarou toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, você foi salva, porque teve fé. Vá em paz e fique livre desse mal. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando na casa de Jairo, Jesus viu o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar, então disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, ela apenas dorme. E as pessoas riam dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava, e tomando a menina pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levanta-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente
que ninguém soubesse e mandou que desse de comer àquela menina. Amém? Então, uma passagem muito conhecida por todos nós, é um texto bastante extenso, né? São mais de 20 versículos que nós lemos aí, e que retrata a vida de uma mulher, de um homem, e o caminho que eles traçaram para a restauração da vida dessa mulher anônima, como também da filha de Jairo, que tinha 12 anos de idade, que tinha falecido, conforme nós acabamos de ler aqui. Amém? Então, nesse relato, nós lemos o drama de uma mulher anônima, e o texto diz, uma certa mulher. Lemos aqui o drama de um homem e o caminho que ambos passaram em busca da restauração. Então, nós iremos, através da explanação desse texto, tirar alguns ensinamentos para a nossa vida prática. Amém, irmãos? E o primeiro ensinamento que eu gostaria de falar com você é que a vida é feita de contrastes. A vida é feita de contrastes. Você consegue entender isso, que a nossa vida é feita de contraste? Ontem, nós tivemos o prazer, de celebrar, de agradecer a Deus por mais um ano de vida da nossa irmã Karine, uma líder dos grupos de vida, uma amiga que já caminha conosco muitos anos. Mas ontem, nós estivemos no sepultamento do pai de um dos nossos diáconos. Você consegue ver o contraste da vida? Ao mesmo tempo que uma serva de Deus se alegrava por mais um ano de vida, um servo do Senhor também chorava pela perda do seu pai. Então, a vida é feita de contrastes. E nesse texto é um texto que declara muitos contrastes. E eu gostaria de passar para vocês algum desses. O primeiro contraste que nós encontramos, a oposição que nós encontramos aqui, é que quando você vai ler todo o capítulo 5 do Evangelho de Marcos, ele começa falando sobre a cura de um endemoniado de Gadara. E diz que naquela cidade, a cidade de Gadara, onde aquele endemoniado foi liberto de uma legião de demônios, havia ali uma grande multidão. E o que essa grande multidão fez com Jesus? Expulsou Jesus daquela terra. E quando Jesus pega o barco e vai para outra localidade, também havia ali uma grande multidão, mas bem diferente da outra, aquela multidão o recebe. Aquela multidão aperta, aquela multidão vai até a presença de Jesus, buscando receber dele alguma coisa. Então a gente vê um contraste. Enquanto uma multidão, um grupo indeterminado de pessoas expulsa Jesus de um determinado local, outra multidão recebe ele com carinho e buscando na pessoa de Cristo o milagre que eles precisavam. O outro contraste que nós encontramos é que a mulher, ela vivia 12 anos. 12 anos ela tinha ali um diagnóstico presente na vida dela, aonde ela sofria. E também existe aqui um contraste que diz que Jairo tinha sua filha e a sua filha tinha 12 anos. Então, claro que o texto não diz de uma forma bem clara, a exatidão ali de quando a mulher recebeu o diagnóstico, de quando a filha nasceu, mas imagine comigo, no mesmo hospital, a mulher recebe um atestado de uma enfermidade e no mesmo hospital, Jairo recebe as filhas ali, a sua filhinha nos seus braços. Você consegue também ver um contraste? Claro que nós estamos fazendo aqui uma suposição, mas você vê uma mulher sofrendo 12 anos e você vê um pai se alegrando durante 12 anos com uma pequena, com uma filhinha, que com certeza é um motivo de muita felicidade para uma família. Então vemos aí o contraste. A mulher,
ela que recebeu Jesus, que ali tocou em Jesus, ela recebeu uma boa notícia de Jesus. No versículo 34, Jesus disse para ela: filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz e fique livre desse mal. Mas olha o contraste, Jesus ainda falava quando chegou os principais da sinagoga e disse: não incomode ele, porque a sua filha morreu. Ao mesmo tempo que existia uma boa notícia, também acontecia uma má notícia. Ao mesmo tempo que uma pessoa recebia uma notícia de uma cura, de a libertação de um mal, um pai recebia a notícia do sepultamento da sua filha. Então, os contrastes da vida. Então, no primeiro momento, eu quero que você entenda isso, através dessa reflexão. A vida é feita de contrastes. Talvez, aqui dentro desse ambiente, em casa, tem uma pessoa celebrando e outro chorando. Estamos celebrando hoje o aniversário do Júnior, mas existe pessoas chorando a morte de um ente querido, ou o recebimento de um diagnóstico negativo. Então, a vida é assim. E é importante a gente entender isso, porque isso nos gera uma maturidade, nos gera um crescimento espiritual em saber que a vida vai haver dias difíceis, vai haver dias ruins e também dias bons. Isso gera uma maturidade para a gente entender como cristão, como filho de Deus, que a vida é feita de altos e baixos. A vida é feita de altos e baixos. Então é importante falar sobre esse contraste que nós encontramos no texto, para que você entenda que isso também é uma realidade na sua vida, para você não ficar, de certa forma, frustrada, quando você está passando por lutas, por tribulações, por perdas, e ao seu lado tem alguém celebrando. E ao seu lado tem alguém alegre. Então, que você possa entender isso. E você não se frustrar quando você, na sua casa, estiver faltando algum bem material e ver na vida das outras pessoas abundância, prosperidade, porque a vida é assim. Ela é cheia de altos e baixos. E nós temos que entender isso como filhos de Deus. Hoje eu celebro, mas o dia de amanhã é uma grande dúvida. Então a vida é feita assim. E a gente consegue ver isso nesse texto. O contraste entre essa mulher, uma anônima, e Jairo, uma pessoa bem conhecida na sociedade, uma pessoa que fazia parte de uma classe social alta e uma mulher desconhecida, que a Bíblia nem sequer menciona o nome dela, só fala uma certa mulher. A vida é feita de contraste. Outro grande ensinamento que nós encontramos nesse texto é que os problemas são caminhos que nos levam aos braços de Cristo. Note que aqui existia uma mulher com um problema de saúde, existia um pai desesperado, e esses dois problemas, na realidade, foi duas situações que lançaram tanto essa mulher como esse homem diante da presença de Cristo. Então, os problemas na nossa vida são o caminho que Deus usa para nos trazer para próximo dEle. Quantos de nós não chegamos à casa de Deus porque estávamos passando por dificuldade, seja física, seja financeira, seja emocional? Quantos de nós não viemos à casa de Deus em busca da solução de um problema que tirava a nossa paz, que estava trazendo grande tristeza aos nossos corações? Ou seja, os problemas foram caminhos que Deus usou para nos trazer até a sua presença. Então, os problemas que encontramos na vida, ele tem o poder de nos aproximar, mas também de nos afastar de Deus. Então, que você saiba que as nossas lutas, as nossas perdas, doenças
por vezes são um caminho que Deus usa para manifestar o seu amor em nossas vidas. Então, qual o caminho que esse homem e essa mulher fez diante dos problemas? Foram até a presença de Cristo e se lançaram aos seus pés. Muitas das vezes nós fazemos um caminho oposto a isso. Quando surge um problema, quando surge uma dificuldade, nós nos afastamos do Senhor. Isso não é uma atitude sensata a ser tomada. Isso é um grande erro, um grande equívoco. Então, Jesus, ele não é um curandeiro, e nem acreditamos nisso, que nós devemos recorrer quando estamos enfermos, doentes e até mesmo tristes. Jesus é o caminho para a restauração plena da nossa vida, seja ela física ou emocional. Note que quando aquela mulher, ela foi de uma forma secreta, tocar na orla da veste de Jesus, e ali ela recebeu virtude de Deus na vida dela e ela foi curada, ela poderia simplesmente sair dali de uma forma anônima, discreta, e sair com a sua cura, mas Jesus, com um olhar investigativo, perguntou: quem me tocou? E então ela não viu outra escolha do que se apresentar até Jesus e dizer o que tinha acontecido. E ali, naquele momento, depois dela ter recebido a cura, Jesus faz algo importantíssimo. Jesus não tratou apenas da cura, quando ela foi curada ao tocar na roupa de Jesus, mas Jesus cura a sua emoção. E Jesus chama ela de quê? Filha. Minha filha, vá em paz e fique livre desse mal. Jesus apenas não curou a parte física, mas também a parte emocional, chamando ela de filha. Minha filha, fique livre desse mal. A Bíblia aqui, esse texto não fala o peso que essa mulher carregava. Mas ela aqui tinha muitas privações. Uma mulher passando por um período como ela estava, uma hemorragia constante, ela era privada de diversos direitos conjugais, familiares, religiosos, sociais. Tudo isso estava acontecendo na vida dela durante 12 anos. Como estava a vida emocional desta mulher? Não era apenas o corpo fragilizado, mas a sua alma estava fragilizada, o seu interior fragilizado. E Jesus disse: minha filha, vá em paz e seja curada de todo esse mal. De todo esse mal. Então a mulher não foi curada apenas da doença, ela recebeu cura, ela recebeu cuidados de Jesus. Jesus a chamou de filha. Jesus curou a sua doença, mas também as suas emoções. Vá em paz e seja curada do seu mal. Então, os problemas são um caminho que Deus usa para nos trazer para próximo dele. Então, todos esses acontecimentos, a enfermidade da mulher, a enfermidade da filha de Jairo, do chefe da sinagoga, foi o caminho que Deus usou para trazer aquele homem e aquela mulher para os braços do Senhor. Então, todos esses acontecimentos foram um caminho que trouxe Jairo, a sua família e esta mulher para uma nova experiência com Jesus. Se você está passando por dificuldade, se você tem um problema hoje na sua vida, se você está passando por uma crise emocional, se você está passando por uma crise financeira, se você recebeu um diagnóstico de doença, se alguém da sua família recebeu um diagnóstico de doença, entenda que essa má notícia é um caminho que muitas das vezes Deus usa para te proporcionar
uma nova experiência com ele. Jairo era um homem religioso, chefe da sinagoga, mas nesse contexto bíblico, ele viveu uma nova experiência com Deus, porque provavelmente em toda a sua vida ministerial, ele não tinha visto uma pessoa ser ressuscitada. Mas Cristo não apenas ressuscitou uma pessoa, ressuscitou a sua filha. Ou seja, Deus, Cristo Jesus, proporcionou a Jairo uma nova experiência. Se você está passando por luta, por dificuldade, Deus quer te proporcionar uma nova experiência, mas através da sua busca, através da sua entrega aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse contexto bíblico que nós estamos falando demonstra que a vida é feita de contrastes. Uma mulher anônima, um homem bem-sucedido, uma mulher que chorou durante 12 anos com uma enfermidade, um homem que se alegrava no seio familiar com a sua esposa e a sua filha. A nossa vida é feita de contraste. Nesse texto aprendemos também que os problemas são caminhos que nos levam para os braços de Cristo. São caminhos que nos levam para o braço de Cristo. Nesse texto também aprendemos que a manifestação do poder de Deus acontece através de uma busca ao Senhor. A manifestação do poder de Deus acontece através de uma busca ao Senhor. Então eu falei aqui no início em que em Decápolis, Jesus foi expulso da cidade por uma multidão. Mas ao chegar naquela terra, do outro lado, havia uma multidão que desejava a sua presença. E ali, naquele lugar, onde as pessoas buscavam a presença de Jesus, houve cura, houve libertação, houve restauração, houve esperanças renovadas. Então, sabe, no mundo existe aqueles que desejam estar com Deus e aqueles que se opõem ao reino de Deus. Esses que se opõem ao reino de Deus passarão por momentos difíceis, como também nós vamos passar. A grande diferença é que nos momentos de dificuldade, nos momentos de luta, aquele que busca é recebido por Deus. Ele é acolhido pelo Senhor. Ele é cuidado pelo Senhor. Ele é guardado pelo Senhor. Ele é ministrado pelo Senhor. Ele é abraçado pelo Senhor. E Deus transforma a nossa vida e a nossa causa. Então, lembre-se que a manifestação do poder de Deus acontece na vida daquele que busca a presença de Deus. A mulher foi curada. Jairo recebeu a sua filha em seus braços em perfeito estado, porque buscaram a presença de Deus. Em momentos de dificuldade, nós devemos buscar a presença de Deus. A Bíblia demonstra diversos exemplos. A mulher cirofenícia, com a sua filha terrivelmente demoniada, busca a presença de Deus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O centurião que tinha um servo doente, busca a presença de Jesus Cristo e recebe a cura que ele precisava na vida daquele servo, na vida daquele filho. E temos diversas outras passagens. O leproso, que vai até o Senhor Jesus Cristo, e ele fala: o que você quer? Eu quero ser curado. E Jesus disse: seja limpo desta enfermidade. Então, todos aqueles que buscam a presença de Deus, irmãos, são transformados. Agora, nesse texto, a gente encontra duas formas de buscar o Senhor. Primeiro, a mulher buscou Jesus em secreto. Em secreto. Jairo buscou o Senhor publicamente.
A mulher usou de um artifício ali, de uma forma anônima, entre a multidão para tocar em Jesus. Jairo foi ao público que se jogou aos pés de Jesus. Temos duas formas de buscar o Senhor, apresentada nesse texto: em secreto, mas publicamente. Hoje você está aqui buscando ao Senhor publicamente, nesse culto de celebração, e declarando que você precisa dEle, e declarando que você a ama, e declarando que Ele é o seu Salvador, que Ele é o seu Redentor. Mas você também deve fazer isso em secreto, na tua casa, no teu quarto, na sua intimidade, para que então o poder de Deus se manifeste na sua vida e você receba o que você tanto precisa. Não podemos nos acomodar de ter uma experiência com Deus. Não podemos nos conformar, melhor assim, de ter uma experiência com Deus apenas nos cultos, apenas na igreja. Nós precisamos ter essa busca também em secreto, na nossa individualidade, na nossa casa, no nosso quarto. Precisamos. Então, tem duas formas que nós encontramos de buscar a Deus nesse texto: publicamente e em secreto. Jairo buscou Cristo de uma forma pública, a mulher buscou Cristo de uma forma secreta. E aí essa busca, ela vai em favor de quem? Jairo foi buscar a Cristo em favor de um terceiro, em favor da sua filha. Mas essa mulher foi buscar a Cristo em favor próprio. Era a sua necessidade. Era aquela enfermidade que estava tirando a sua paz. Então Jairo buscou a Cristo de uma forma para trazer um benefício para a sua filha. A mulher buscou a Cristo em causa própria. Por quem você veio buscar aqui? Quantos aqui precisam de uma restauração? Diga amém. Quantos precisam de uma restauração na vida de um ente querido? Diga amém. Quantos precisam de uma restauração na sua vida emocional? Diga amém. Então você veio buscar por você e por mais alguém? Você veio buscar em causa própria, ou pela vida de um filho, ou pela vida de um ente querido? Então aprenda que existe a necessidade de buscar a Deus em secreto, mas também publicamente. Então todo aquele que busca a presença de Deus não sai frustrado. Então creia que o milagre que você veio buscar aqui hoje, o milagre para a sua família, vai acontecer através da busca que hoje você está fazendo à pessoa de Cristo. Então, em Jeremias 29:13, não precisa abrir, mas anote aí, por causa do tempo, diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Eu serei achado por vós e mudarei a vossa sorte. Lá em 2 Crônicas 15:4 diz assim: mas quando na sua angústia voltarem-se para o Senhor Deus de Israel e o buscarem, ele será achado, eles o acharão. Então, a gente precisa buscar o Senhor nos momentos difíceis. A gente precisa entender que as lutas são os caminhos que Deus usa para falar conosco, para nos trazer de volta à sua presença, e a gente precisa entender que a vida é cheia de contrastes, cheia de altos e baixos. Então, para a nossa vida, o que nós podemos aprender com essa reflexão de hoje? Vai existir dias difíceis, mas também vai existir muitos dias bons na sua vida e na vida da sua família. Tenha maturidade cristã para entender que a vida é assim. A vida é assim.
Haverá dias que você será confortado e haverá dias que você irá confortar. Haverá dias de alegria, de júbilo e haverá dias de choro. Para a nossa vida, entenda isso. Haverá bons e outros não tão bons assim. Então vai existir dias difíceis, pois a vida é feita de uma diversidade de momentos, uns bons e outros não. Mas o segredo para vencer esse momento é se aproximar de Deus e buscar a restauração plena da nossa vida. Uma mulher, um homem e o caminho. Aqui nós temos mulheres, homens, mas o caminho, o único caminho que nós devemos traçar em busca da restauração plena. E esse caminho chama-se Jesus Cristo. E ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, que nós possamos guardar essa mensagem no nosso coração e saber que a busca da restauração, seja familiar, conjugal, seja a busca da restauração na nossa saúde, existe um caminho, e esse caminho é Cristo. Esse caminho é o Senhor Jesus Cristo. E existe, irmãos, muitas pessoas que estão passando por dificuldades e precisam de uma restauração. Nós temos diversos pedidos de oração de pessoas que precisam de um milagre. E eu tenho aqui muitos nomes. Talvez você esteja precisando desse milagre. E esse é o momento de nós fazermos como esta mulher